Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 13. O Mundo Sem Culpa. Seção 3. O Medo da Redenção. Você pode perguntar a si mesmo por que é tão crucial que olhe para o seu ódio e reconheça toda a sua extensão. No caso, que a gente reconheça toda a dimensão que esse ódio pode tomar. Você também pode pensar que seria bastante fácil para o Espírito Santo mostrá-lo a você e dissipá-lo, sem a necessidade de que o erguesse a sua consciência por você mesmo. Ele trouxe aqui que a gente pode pensar da seguinte maneira: nossa, se é assim, se esse plano espiritual pode tudo, então seria fácil demais para o Espírito Santo pegar esse ódio, desfazê-lo sem a necessidade de que eu mesmo fizesse meu trabalho interno e sem que eu precisasse trazer esse ódio para minha consciência por mim mesmo. Então, a gente pensa, né? Se pode tudo, se Deus está no controle de tudo, por que ele não tira isso tudo de mim? Ele vai explicar. No entanto, há mais um obstáculo que você interpôs, ou seja, colocou entre você e a expiação. Nós temos dito que ninguém sancionará o medo se o reconhecer. Ninguém irá admitir o medo se reconhecer que tem esse medo. No entanto, em seu estado mental desordenado, você não tem medo do medo. Você não gosta dele, mas não é o seu desejo de atacar que realmente te amedronta. Não está seriamente perturbado com a sua própria hostilidade, aqui trazida como agressividade também. Você a mantém escondida porque tem medo do que ela encobre, do que essa agressividade está ocultando na gente mesmo. Poderia até mesmo olhar para a pedra angular mais escura do ego sem medo, se não acreditasse que, sem o ego, acharia dentro de você algo que te amedrontaria ainda mais. Você não está realmente com medo da crucificação. O seu terror real é a redenção. Olha o que ele trouxe para a gente, que o nosso maior medo é a salvação, é a própria salvação. E essa pedra angular aqui que ele falou, que a gente poderia até mesmo olhar para ela, para a pedra angular mais escura do ego, sem nenhum tipo de medo a gente olharia, é a culpa. A gente pode até aceitar a culpa, mas a gente tem muito medo da nossa salvação. Que incrível, né, gente? Sob o escuro fundamento do ego está a memória de Deus e é disso que realmente você tem medo, pois essa memória te restituiria instantaneamente ao lugar que te é próprio, e é esse o lugar que você buscou deixar. O seu medo do ataque não é nada comparado ao seu medo do amor, que é o medo que a gente sente da nossa luz, da nossa perfeição. Olha que incrível! Você estaria disposto até mesmo a olhar para o seu selvagem desejo de matar o Filho de Deus, se não acreditasse que ele te salva do amor. Pois esse desejo de matar causou a separação e você o protegeu porque não quer que a separação seja curada. Que reflexão profunda! Esse desejo de matar o Filho de Deus no caso, é a nossa própria essência, a nossa própria luz, a nossa própria perfeição. Porque a gente, infelizmente, ainda não acredita nisso, não acredita que somos esses seres espirituais, que a nossa alma é esse viajante aqui que está percorrendo essa experiência chamada vida. Então a gente se confunde muito com o corpo físico, com a nossa personalidade. Para a gente aprofundar um pouquinho mais esse entendimento do que é a personalidade, eu achei relevante trazer o sentido etimológico da palavra personalidade, que é uma palavra que teria se originado do latim persona. E essa palavra persona se refere a uma máscara teatral que era utilizada pelos atores romanos na encenação de dramas gregos. Então, os romanos usavam essa máscara, chamada persona, para desempenhar um papel ou obter uma falsa aparência. Olha tanto que isso é sincrônico com o que a gente faz.
A gente pensa que a gente é essa personalidade aqui que recebe esse nome, que nasceu na família que nasceu, mas que no fundo a gente está se identificando com uma falsa noção de eu, com esse eu pequeno, totalmente movido pelo ego, e não com a nossa essência mais elevada, a nossa essência divina, que é o nosso eu superior. Continuando aqui, reconhece que, removendo a nuvem escura que o obscurece, o teu amor pelo teu Pai iria te impelir a responder ao seu chamado e dar um salto para o céu. O que ele trouxe aqui? Reconhece então que removendo a nuvem escura que obscurece o Filho de Deus em você, o teu amor pelo seu Pai iria te impulsionar a responder ao chamado dele, que é o nosso Pai Criador, que é Deus, né? E respondendo a esse chamado, nós daríamos esse salto para o céu, ou seja, nós iríamos acessar o nosso ser mais elevado, sim. Acredita que o ataque é salvação, porque te impede de fazer isso. Dessa forma, o ataque nos impede de responder a esse chamado do nosso Criador. Pois muito mais profundo do que o fundamento do ego e muito mais forte do que ele jamais será, é o seu intenso e ardente amor por Deus e o dele por você. Isso é o que realmente você quer esconder. E ele traz uma pergunta agora. Honestamente, não seria mais difícil para você dizer eu te amo do que dizer eu te odeio? Realmente, né? Como é mais fácil na nossa vida cotidiana mesmo dizer eu te odeio, não gosto de você do que eu te amo, eu te reconheço, eu te honro. E na sequência agora ele traz o porquê é tão difícil para a gente dizer que a gente ama alguém. Você associa amor com fraqueza e ódio com força. E o seu próprio poder real, que é o amor, te parece ser a sua real fraqueza. Olha que incrível, gente! Como a gente verdadeiramente associa amor com fraqueza, com vulnerabilidade. E por outro lado, associa o ódio com a força, com o poder. Agora percebam quantos conflitos internos isso pode gerar em cada um de nós. Porque se a gente é a expressão do amor, e vou repetir novamente aquela frase que eu adoro, ensine só o amor, pois é isso que você é. Então, quando a gente está ensinando algo diferente disso, a gente está ensinando, estendendo o ódio, nós realmente vamos entrar nesse conflito interno e a gente vai entrar no estado de sofrimento. Pois não poderia controlar a sua alegre resposta ao chamado do amor se o ouvisse, e todo o mundo que pensou ter feito desapareceria. O Espírito Santo, então, parece estar atacando a sua fortaleza, pois você quer deixar Deus de fora, mas não é a vontade de Deus ser excluído. Você construiu todo o seu insano sistema de crenças porque pensa que ficaria indefeso na presença de Deus e quer salvar a você mesmo do amor dele, porque pensa que ele te esmagaria no nada. Tem medo de que ele te varra para longe de você mesmo e te faça pequeno, porque acredita que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. Você pensa que fez um mundo que Deus quer destruir e, amando a Deus como você o ama, jogaria fora esse mundo, o que de fato faria. Então, ele trouxe aqui que a gente pensa que o mundo que a gente fez, que é tudo que a gente criou como ser humano, que Deus quer destruir esse mundo. E o complemento desse raciocínio aqui é bem interessante, porque ele traz aqui, ó, amando a Deus como você o ama, jogaria fora esse mundo, o que de fato faria. Então a gente está numa contradição, porque a gente tem medo de Deus destruir esse mundo que a gente criou como ser humano, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele reconhece esse amor, ele quer voltar para esse amor divino que o criou. Então, agindo pelo nosso eu mais elevado, nós realmente, de fato, aceitaríamos, destruiríamos esse mundo também. Portanto, usou o mundo para encobrir o seu amor, e quanto mais se aprofunda no negror do fundamento do ego, mais perto você chega do amor, que lá está escondido, e é isso que te assusta.
Olha que incrível agora. Ele está trazendo que a gente usou o mundo para esconder, para encobrir o nosso próprio amor, a nossa própria essência. E quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente conhece a respeito desse negror do ego, que é essa escuridão que está baseado no fundamento do ego, mais perto a gente chega do amor, que está escondido depois dessas camadas que o ego criou. E é isso que assusta a gente. O que assusta, na verdade, é a nossa luz, a nossa perfeição. Esse é o medo da nossa redenção aqui, que ele falou no título dessa sessão. Pode aceitar a insanidade porque você a fez, mas não pode aceitar o amor porque não o fez. Então nós somos a manifestação do amor, a gente não aceita ele porque a gente não criou, mas a gente aceita a insanidade do ego, porque a gente permitiu, deu poder para ela. Prefere ser um escravo da crucificação do que um filho de Deus na redenção. A sua morte individual te parece mais valiosa do que a sua unicidade viva, pois o que te é dado não é tão valorizado quanto o que fez. Agora a gente tem que refletir sobre isso que foi falado, porque ele está trazendo que a gente prefere ser um escravo da crucificação do que se reconhecer como um filho de Deus. E também está falando que a gente prefere a nossa própria morte individual, morrer como um ser humano inconsciente, dormente aqui no estado de dormência, não ter despertado, é mais valioso para a gente do que viver a nossa unicidade viva aqui, que é viver a nossa espiritualidade, viver a partir da extensão do amor, pois o que nos foi dado, que é esse ser crístico, essa consciência crística, não é tão valorizado quanto aquilo que a gente fez, que é a personalidade, que é aquilo que eu expliquei um pouquinho antes, a nossa identificação com o ego. E olha a continuação desse parágrafo. Você tem mais medo de Deus do que do ego, e o amor não pode entrar onde não é bem-vindo. Mas o ódio pode, pois entra por vontade própria e não se importa com a sua vontade. É muito interessante esse entendimento aqui de que o amor não entra onde ele não é chamado, onde ele não é bem-vindo. Mas o ódio, que é do ego, ele entra por vontade própria e não se importa nem com a nossa própria vontade. Então o ego está o tempo todo impondo aquilo que ele acha que é certo para a gente. E dessa forma a gente está sendo movido não pela nossa própria vontade, mas pela vontade de uma energia desordenada, desequilibrada que a gente deu poder. Você tem que olhar para as tuas ilusões e não mantê-las escondidas, porque elas não se baseiam em um fundamento próprio. Estando ocultas, parecem fazê-lo e assim aparentam manter-se por si mesmas. Essa é a ilusão fundamental sobre a qual repousam as outras, pois abaixo delas e permanecendo oculta enquanto elas estão escondidas, está a mente amorosa que pensou tê-las feito na raiva. E a dor nessa mente é tão evidente quando é descoberta que a sua necessidade de cura não pode ser negada. Nenhum entre todos os truques e jogos que você lhe ofereceu é capaz de curá-la, pois lá está a real crucificação do Filho de Deus. Ele já começa na primeira frase nos chamando à autorresponsabilidade. Você tem que olhar para as suas ilusões e não mantê-las escondidas, porque elas têm um fundamento próprio, que é o ego, né? E quais são essas ilusões? São nossos medos, nossas culpas, nossas crenças limitantes. Tem diversos fatores aí que nos causam sofrimento. Tudo isso é uma ilusão. E quando elas estão ocultas, elas parecem ter um fundamento. E assim, elas se mantêm por si mesmas. E é interessante compreender aqui o que ele trouxe no final desse parágrafo, que a nossa mente amorosa, que pensou ter feito todas essas ilusões na raiva, ela está lá, esperando para ser descoberta, para que ela seja curada desses enganos que ela mesma pensou que fez. E essa mente não pode ser negada. A gente continua negando o amor em nós, continua negando a nossa perfeição, a nossa luz.
No entanto, ele não é crucificado. Aqui está tanto a sua dor quanto a sua cura, pois a visão do Espírito Santo é misericordiosa e o seu remédio é rápido, o remédio que ele traz para a gente, né? Quando a gente acessa, quando a gente permite que o Espírito Santo haja através de cada um de nós, o remédio, a cura, pode ser instantânea, eu já falei para vocês. Não esconda o sofrimento da sua vista e, com contentamento, traze-o ao Espírito Santo. Dispõe diante da sua eterna sanidade tudo o que está ferido em você e permite que ele te cure. Não deixe nenhum ponto de dor escondido da luz do Espírito Santo e procura com cuidado em sua própria mente quaisquer pensamentos que você possa ter medo de descobrir, pois ele curará todos os pensamentos, por pequenos que sejam, que você tenha guardado para te ferir, e os limpará de sua pequenez, restaurando-os à magnitude de Deus. Nesse parágrafo, Um Curso em Milagres trouxe novamente a importância de trazer toda a sensação de sofrimento, de culpa, de medo, de mágoa, trazer tudo isso que incomoda para a nossa consciência, para a gente entregar para o Espírito Santo. Por isso que a gente não pode ocultar nada, absolutamente nada. E ele trouxe aqui, vasculha, investiga sua mente, investiga o seu sentir, investiga suas emoções. Porque por menor que seja o seu pensamento de conflito, de culpa, de medo, qualquer sensação distorcida dessas vai te causar sofrimento, vai continuar te perseguindo. Por isso a gente tem que tentar acalmar a nossa mente para a gente ter acesso a essa informação. Qualquer desconforto no corpo físico, qualquer sensação de angústia, está trazendo uma informação. Deixa isso vir à tona. Pergunte-se o que essa sensação, esse desconforto, essa inquietação, essa tristeza está querendo me mostrar. Porque só assim a gente pode liberar. Porque se eu nego isso e jogo lá de novo para o subconsciente, aí eu perco a oportunidade de me livrar daquilo. Entende? Parece bobo, parece... Ah, será que é assim mesmo que funciona? Gente, é assim mesmo que funciona. Vamos seguir aqui. Por baixo de toda a grandiosidade a qual você dá tanto valor, está o seu pedido real de ajuda. Pois chama o teu pai pedindo amor, assim como seu pai te chama para ele mesmo. Naquele lugar que escondeu, ou seja, que a gente ocultou alguma coisa que nos incomodava, a sua vontade é apenas se unir ao Pai em sua memória com amor. Achará esse lugar da verdade na medida em que o ver nos teus irmãos. Pois, embora eles possam enganar a si mesmos, assim como você, eles anseiam pela grandeza que está neles. E percebendo essa grandeza, darão boas-vindas a ela e ela será tua, pois a grandeza é o direito do Filho de Deus, e nenhuma ilusão pode satisfazê-lo ou salvá-lo do que ele é. Só o seu amor é real, e ele só ficará contente com a sua realidade. Ele aqui, no caso, é nós mesmos, somos nós mesmos, é o Filho de Deus. Então, a nossa essência divina só vai ficar contente com a nossa própria realidade, com a nossa verdadeira realidade, e não com esse mundo ilusório. Outra coisa que ele nos trouxe aqui é que a gente só vai encontrar a verdade na medida em que a gente enxergar essa mesma verdade, essa mesma luz, essa mesma perfeição nos nossos irmãos. Como o outro é um espelho de nós mesmos, então é isso que vai voltar. Eu só tenho a chance de encontrar e de reconhecer essa perfeição em mim quando eu reconheço ela no outro. E olha que lindo agora. Salva-o de suas ilusões para que você possa aceitar a magnitude do seu Pai em paz e alegria, mas não exclua ninguém do seu amor, ou estará escondendo um lugar escuro na sua mente onde o Espírito Santo não é bem-vindo, e assim estará se excluindo do poder dele de curar, pois não oferecendo amor total, não será completamente curado.
A cura tem que ser tão completa quanto o medo, pois o amor não pode entrar onde existe uma mancha de medo para turvar as boas-vindas a ele. Você que prefere a separação à sanidade não pode obtê-la em sua mente certa. Então, aqueles que estão escolhendo se enxergar, continuar vendo a separação no mundo e agir através dessa separação, não podem ter a sua mente sã, a sua mente certa, baseada na sanidade. Estava em paz até que pediu um favor especial, e Deus não o concedeu, pois o pedido era algo alheio a ele, e você não poderia pedir isso a um pai que verdadeiramente amasse o seu filho. E qual que é esse pedido especial? É de continuar se enxergando separado, porque Deus é unicidade, é unidade, e não separação. Por isso que Deus não pode conceder um pedido como esse a nenhum filho dele. Por conseguinte, fez dele um pai sem amor, exigindo algo que somente um pai assim seria capaz de dar. E foi aqui que a gente criou o Deus do ego, esse pai sem amor, quando a gente se viu separado. Porque isso não é do nosso Deus criador da fonte universal. Esse é o Deus que a gente criou, o Deus da separação. E a paz do Filho de Deus foi despedaçada, pois o filho não mais compreendeu o seu pai. Ele tinha medo do que tinha feito, mas temia ainda mais o seu pai real, tendo atacado a sua própria igualdade gloriosa em relação a ele. Em paz, ele não precisava de nada e não pedia nada, quando a gente não estava enxergando a separação. Aí continua, em guerra ele exigia tudo e nada achava, pois como poderia a gentileza do amor responder às suas exigências, exceto partindo em paz e retornando ao Pai? Olha que incrível, gente! Como poderia essa gentileza do amor, essa consciência crística, responder às exigências a partir de um estado de guerra, de exigir tudo? E que por causa disso, essa mesma consciência crística que habita cada um de nós, o que ela fez? Ela retornou ao Pai, ela foi para esse altar interno aqui e ela está obscurecida pelas camadas do ego. Se o filho não desejava permanecer em paz, ele não podia permanecer em paz de modo algum. Percebam que é sempre uma escolha. Pois uma mente escura não pode viver na luz e tem que buscar um lugar de trevas onde possa acreditar que está onde não está. Deus não permitiu que isso acontecesse. Entretanto, você exigiu que acontecesse e, por conseguinte, acreditou que era assim. Então, tudo aquilo que a gente acredita, a gente vai viver aqui na vida, é o que vai ser manifestado na nossa vida. Escolher um é tornar sozinho e, portanto, solitário. Eu vou retomar essa frase. Escolher se ver separado, escolher se ver como único, é se tornar sozinho e, portanto, ser solitário. Deus não fez isso contigo. Ele seria capaz de te colocar à parte, conhecendo que a sua paz está na sua unicidade? Está perguntando se Deus seria capaz de nos colocarmos como separados dele, quando ele conhece que a nossa paz está justamente na nossa unicidade com ele. Ele só te negou o seu pedido de dor, pois o sofrimento não faz parte da criação dele. Tendo dado a você a criação, ele não poderia tirá-la de você. O que ele está trazendo? Que Deus, tendo nos dado o poder de criar, por isso que a gente tem que ter essa vigilância intensa com a nossa mente. A gente está criando sempre. Ele, tendo nos dado esse poder de criar, ele não poderia, ao mesmo tempo, retirá-lo de nós. Ele só poderia responder ao seu pedido insano com uma resposta sã, que no caso é o Espírito Santo, que viesse a habitar com você na tua insanidade. Que incrível, né, gente? Que incrível. E isso ele fez. Ele nos deu essa voz que fala por ele, que está em cada um de nós, que também depende de querer
ser ouvida, do estado de abertura de cada um de nós para que ela se manifeste, porque o Espírito Santo também não vai nos invadir, não vai manifestar a presença dele contra a nossa vontade. Ninguém que ouça a sua resposta deixará de desistir da insanidade. Ninguém que ouça a resposta que Deus nos deu, que é o Espírito Santo em nós, deixará de desistir dessa insanidade que a gente vive. Pois a resposta dele é o ponto de referência que está além das ilusões, do qual você pode olhar para trás e vê-las como insanas. Apenas busca esse lugar e o achará, pois o amor está em você e te conduzirá até lá. Olha que lindo! Fim da leitura do livro-texto.